pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Depois da Vírgula. Quero agradecer mais uma vez aqueles que se inscreveram em nosso canal. Recentemente tivemos bastante adesões aí em relação à última apresentação do nosso canal. E, como sempre, a gente vai trazer aqui mais um tema de interesse dos nossos espectadores e daqueles que acompanham o nosso canal, que é um interesse voltado ao que vai acontecer com a economia a partir de agora, né? Estamos aí às portas do segundo turno da votação da reforma da Previdência. Tivemos, obviamente, como sempre, né, problemas no campo político, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o discurso dos juros, né? Toda vez que nós estamos diante de uma encruzilhada econômica, lembramos dos juros. Os juros no Brasil é alto, os juros no Brasil é isso, os juros no Brasil é aquilo. Afinal, como é que está essa situação de juros no Brasil? Né? O relatório Fox, que foi divulgado recentemente, dia 26 de julho, trouxe alguns números que dão a pinta do que vai acontecer aí, pelo menos nos próximos 12 meses. Né? É muito importante, e por que a gente está hoje trabalhando essa questão dos juros, porque mexer com a política monetária não é simplesmente subir ou descer juros, aumentar compulsório, fazer movimentos fiscais em relação aos investimentos, mudar estrutura de taxa de juros ou mudar regulamentação de investimento direto externo. Existe uma série de situações que estão ao redor dessa problemática. Acho que a primeira coisa que a gente deve se preocupar a atividade econômica, como é que ela está? Está baixa. Desemprego melhorou? De alguma forma, sim, nós tivemos uma melhora recente aí, não muito expressiva como era de se esperar, mas tivemos uma melhora aí entre o mês de junho e julho. Nós estávamos por volta de 12,7%, 12,8% de taxa de desemprego aí, com próximo de 13 milhões de desempregados. Essa taxa caiu para 12,3%. Ainda, obviamente, não é uma melhora, mas tomara que seja uma tendência. Embora os números e a situação de mercado não mostre isso. Né? Nós tivemos aí, recentemente, uma queda forte em dois segmentos importantes da nossa atividade econômica, que é o comércio e serviços. Esses dois estão sendo responsáveis agora por uma nova onda de desemprego. Já que falamos ou estamos nos propondo a falar sobre juros, é muito importante nós entendermos que a taxa de juros ela tem um olhar, obviamente, no mercado local, mas ela tem um olhar também na taxa de risco do país. Né? E muita gente está se pegando e está observando e está criticando até o Banco Central de ter demorado para tomar uma decisão, está demorando para tomar uma decisão de cortar juros. Muitos falam num corte de juros até o final do ano na ordem de 1%, outros em 0,75% e alguns até mais otimistas em relação ao final do ano em 1,25%, ou seja, olhando aí em torno de 4,75%. Bom, o que na verdade impede um corte abrupto da taxa de juros é justamente o estoque de crédito. Né? O que nós estamos vendo hoje é que o mercado de crédito, em vez de estar ofertado, ele está recuando, ele está reduzindo. E, obviamente, que a resposta para isso a gente encontra no prêmio oferecido pela taxa de juros local. No momento, o Brasil vem derrubando sistematicamente a taxa de juros e, obviamente, como está se mantendo a inflação sob controle, aí na casa dos 3,60%, 3,70%, nós estamos aí com um prêmio líquido aí ao redor de 1,75% para o investidor que traz o dinheiro para o mercado financeiro, deixa ele ali para ser disponibilizado, obviamente, para fazer crédito. Essa taxa, esse prêmio talvez, ou quase que com certeza, é o menor dos últimos 6 anos. É um prêmio muito baixo em relação a quem assume o risco rentista, e isso faz com que o chamado capital de curto prazo desapareça do mercado. Então, essa subida do custo do empréstimo de curto prazo está ocorrendo hoje no mercado brasileiro, ela tem uma explicação em relação ao prêmio.
Em relação a tudo que nós estamos esperando, basta olharmos o IPCA. Né? O IPCA de 2019, hoje, segundo o relatório do Focus, está em 3,80. Estamos aí olhando o IPCA para 2020 sem muita alteração, para 3,90. O IGPM aí, que também é outro índice bastante cuidado, hoje, em 2019, está, segundo o relatório Focus, em 6,65. Né? Já há uma grande queda para 2020 para 4,09. Ou seja, nós estamos vendo aí que o comportamento da inflação ele está, obviamente, em declínio e sob, obviamente, sob cuidados, ou seja, não está tendo nenhum risco, né? Não estamos vendo nenhum risco no campo da inflação. Acho que a resposta é meio óbvia, porque temos aí um problema que se chama baixa atividade econômica. Com baixa atividade econômica, queda da renda das famílias, hoje, segundo alguns estudos, em torno de 10%, em geral, ou seja, uma queda bruta, muito forte. Quando eu digo uma queda bruta, é uma queda muito forte. Essa queda de 10% faz com que as pessoas consumam menos, consumam produtos de outra qualidade e, obviamente, diminua a sua exposição a investimentos. Então, a gente já vai chegar nesse campo de investimento, que vai ser o último tema que nós vamos tratar aqui. Né? O PIB, que a gente chama de PIBinho, hoje está na casa de 0,82, aquele PIB que alguns torcedores, porque veja bem, alguns elementos aí do meio público que se apresentavam como economistas ou como analistas econômicos, estavam extremamente otimistas e quando eles estavam fazendo algumas previsões, nós já havíamos aqui em nosso canal alertado sobre o excesso de otimismo, o que, na verdade, não era bem um excesso de otimismo, e sim uma torcida. Né? Então, acho que o economista, o analista, ele tem que tomar cuidado e não ser torcedor. Ele tem que estar atento, obviamente, aos movimentos técnicos. Então, hoje, o relatório Focus mostra claramente, principalmente na taxa de desocupação, que nós temos que ficar um pouco atentos a essa questão da queda sistemática e a manutenção do núcleo da inflação. Por quê? Porque nós temos uma baixíssima atividade econômica apontada aí pelo nosso PIBinho de 0,82. O ano que vem nós mantivemos, segundo o Focus, nós mantivemos a nossa projeção para 2,10% no crescimento do PIB, o que não é bom para uma sequência ruim de PIB que nós estamos tendo há vários anos, ou seja, um número bastante considerado aí como um número de recuperação econômica seria acima dos 3,5% até 4%. 2,10% não sustenta o crescimento e nem eleva a renda nacional. Então, muito provavelmente, o ano que vem, embora essa projeção de 2,10 seja uma projeção ainda mantida como consistente, ela deve trazer alguns problemas ainda no crescimento do emprego. Ou seja, a oferta de emprego ainda para 2020 ainda é bastante problemática. Né? A produção industrial, segundo dados do Focus, e aí faz todo sentido, está em queda, né? 0,50, esse número é importante, embora o ano que vem está mantido o crescimento industrial na casa dos 3%. E aí nós temos um pouco da flexibilização da CLT, temos a questão da reforma da Previdência, temos aí um certo otimismo em relação ao investimento direto externo, o que a gente já vai falar já já. A balança comercial se mantém positiva em 52 bilhões esse ano, né? O ano que vem, dado as situações de crescimento, muito provavelmente de insumos, o Banco Central está prevendo aí uma balança comercial não tão positiva, né, em torno de 46 bilhões, e agora o investimento direto externo que está sendo mantido na casa dos 85 bilhões. Veja, esse investimento direto externo ele está em grandes projetos. Né? Quando a gente fala sobre taxa de juros, fala sobre prêmio, fala sobre queda sistemática da taxa de juros e queda do custo do financiamento, ele está muito relacionado com o dinheiro de curto prazo. Então, o investimento direto externo, o investimento estrangeiro direto, ele não está afetando o dia a dia do chamado estoque de dívida, ou seja, o estoque de financiamento. Esse está bastante afetado por conta dos riscos, e aí os riscos a gente pode colocar em todos os campos. Né? Risco político, né? Ainda nós temos muitos riscos políticos, né? A questão principalmente
da comunicação entre o Palácio do Planalto e a base aliada, né, na Câmara. A gente tem muitas dificuldades. A própria reforma da Previdência, muitos aqui estão escondendo, jogando debaixo do tapete, ela saiu bastante desidratada, né, porque não foi tratado os problemas do chamado regime especial. Então nós vamos ter aí aquele chamado 1 trilhão de 1 trilhão e 100 bilhões de economia que deveria produzir a reforma da Previdência, não vai ser atingido. Há alguns dados não tão otimistas que estão trazendo isso na casa dos 750, 800 bilhões, o que é bem abaixo, do projetado aí pelo então ministro da Fazenda, Paulo Guedes, né? Então, nesse caso, nós não temos aí na verdade, um bom resultado, embora seja necessário uma reforma na Previdência. Em nenhum momento aqui o nosso canal deixou de fazer essa contextualização. No campo político, puramente político, do discurso de aliados, eu acho que recentemente tivemos vários problemas, né? Eu acho que o presidente ainda tem muita dificuldade com a comunicação, ele tem trazido bastante destempero nas suas falas, e isso faz com que grupos estejam se afastando dele. Tornou muito difícil a relação com os militares, embora ele ainda mantenha um núcleo duro próximo dele ali. O grupo de civis que está ao lado dele está com bastante dificuldade de trabalhar, porque as medidas não estão alavancando, obviamente, a agenda, né? Esse é um grande problema desse governo. O governo ainda tem problema sério de agenda, né? A agenda ainda não é uma agenda positiva, embora nós tenhamos aí dado como certo a aprovação da Previdência. Vamos ter aí, muito provavelmente, uma queda de juros, e aí sim, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a queda de juros, vai ajudar um pouquinho algumas ações do governo, ou seja, o governo está colocando dinheiro na economia através do Fundo de Garantia, o que não garante muita coisa, mas será ajudado por uma queda sistemática, segundo os analistas ouvidos aqui pelo canal, né? Nós vamos ter aí, na maioria dos analistas, quase que 60% acredita numa queda de 1% ao longo dos próximos 12 meses. A maioria deles, ou seja, 70%, quase 80% dos analistas ouvidos aqui pelo canal, acredita numa queda já agora a partir de 0,25, o que me parece bastante razoável, né? Uma quantidade menor, ou seja, por volta de 20%, acredita numa queda até um pouco maior de 0,50. O fato é que, de hoje até o final do ano, nós devemos ter aí uma Selic em torno de 5,5% ou 5,75%. Eu diria que eu estou mais para 5,5%, ou seja, ao longo dos próximos 12 meses vamos ficar aí em torno de 5,5%. Quem sabe, né, segundo expectativas, aí no final de 2020, talvez aí em torno de uns 5,25%, mas ainda seria muito otimista. Segundo o próprio relatório do Focus, ele trata os 5,5% com uma... E é bom a gente lembrar que o relatório do Focus não expressa a opinião do Copom, do Comitê de Política Monetária. O relatório Focus aqui é o que? São previsões do mercado. Então o mercado está trazendo como 5,5% uma previsão para o final de 2019. Embora eu acredite também que isso deva ocorrer. Por que nós estamos tocando nesse assunto e por que ele é tão importante ser discutido nesse momento? Porque a taxa de juros não está só vinculada única e exclusivamente na chamada projeção de crescimento e volta da sociedade ao consumo, porque nós temos outros aspectos que são extremamente relevantes. Um deles é, obviamente, a precarização do trabalho, a baixa poupança e, obviamente, setores que são importantes e são captadores de mão de obra intensiva estão praticamente paralisados, como é o setor da construção civil e setores de infraestrutura. Gente, por hoje é só. Espero que os senhores estejam gostando do nosso material. Espero também aí no final do nosso vídeo vai ter aí para que vocês possam se inscrever, deixar a sua opinião. É muito importante vocês estarem conosco. Por hoje é só. Que Deus nos acompanhe, que Deus nos abençoe e até o próximo episódio do nosso canal. Até lá, pessoal!
Tchau.